Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que Decide. Meu nome é Jorge Tadeu, eu sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais, mas também sou, acima de tudo, um homem de Deus e sou o líder e fundador da Igreja Maná em 40 e tal países. Este programa não é para eu falar para a Igreja ou apenas das coisas de Deus, mas tem um grande objetivo: ajudar os portugueses a conhecerem os direitos que têm com base na Constituição. Este livro é um livro muitíssimo bom, fantástico, que foi escrito por pessoas honrosas e que descreve o que é a democracia verdadeira, quem são os donos do país que somos nós, quais são os deveres dos governantes que são nossos empregados e descreve que há leis que não são legais, são ilegais, porque não estão de acordo com a Constituição. Diz mais que toda a lei ou ato do governo ou do Estado ou de qualquer entidade pública, atos que não estiverem de acordo com estas leis, são inválidas. E o que acontece é que nos últimos anos, após o 25 de Abril, que vamos celebrar 50 anos disso, temos visto eu tenho visto a degradação da democracia. E vejo que aqueles partidos maioritários, PS e PSD, sempre falam da democracia, acusam todos os outros que não são democratas, eles é que são os donos da democracia, mas a verdade é que, como Jesus disse, pelos frutos é que a gente vê que é a árvore que é boa ou a árvore que é má, pelos frutos. E os frutos desses dois partidos, principalmente do PS, não são nada bons, até são péssimos. E acabamos de ter as eleições do 10 de março, que trouxe uma mudança muito radical até para os partidos do costume. Eles estão ultra ofendidos e temos visto na mídia da televisão normal, dos canais normais, um insulto sem parar contra o Chega. Desde dizer que ele não é democrata, que ele devia ser extinto, que, enfim. E, portanto, democracia não é de certeza absoluta. E então, o objetivo deste programa é educar o povo, para que o povo, ao saber melhor os direitos que tem, as regalias que tem e os deveres que os nossos governantes têm, deveres para connosco, eles vão ter que mudar. E se não mudarem, já estamos a ter alternativas. E comigo eu tenho a doutora Luísa e o João Pinto, que me vão acompanhar neste programa após o 10 de março. Então, o que é que lhe advém falar? Olha, apóstolo, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que, de facto, estou contente porque o povo português foi votar. Foi recorde de mais de 6 milhões de pessoas que foram votar, foi o número recorde absoluto nos 50 anos desta democracia. Duplicou ou triplicou, se não estou enganado, o voto da imigração, ou seja, mesmo com toda a vergonha que foi de votos invalidados e a confusão que foi o voto dos imigrantes, os imigrantes saíram de casa para votar e eu acho que de facto foi a expressão máxima da voz do povo. Agora, parece que alguns não gostaram daquilo que o povo, disse. E, na realidade, a primeira grande transformação é que deixou de ser este animal bicéfalo, não é? Com estas únicas duas cabeças, por assim dizer, que mandatavam ou mandavam no país, e a aparecer esta terceira força que temos que dizer, ganhou, inclusive, de um voto imigrante. Não ficou em terceiro, ganhou no voto imigrante. E isto, de facto,
tornou-se naquilo que é, de alguma forma, o primeiro murro na mesa dos portugueses. Não me parece que ainda seja o último, se as coisas não mudarem, mas os portugueses disseram claramente castigar o PS perde 40% sensivelmente dos votantes, não deram uma vitória de todo confortável sequer à AD, não é? Disseram não queremos outra vez mais do mesmo, mas fortaleceram, digamos, um partido com o qual parece que ninguém quer falar agora. Eu não consigo perceber o porquê deste tipo de atitude quando o povo expressou, olha, nós gostamos destas pessoas ou acreditamos nestas pessoas, não acreditamos tanto em vocês, portanto, entendam-se. De facto, está montado aqui um cenário interessante, não é? Mas que penso que os principais partidos e muitos dos comentadores políticos ainda não entenderam bem o que é que o povo está a dizer. Sim, como em tudo, há pessoas que são honestas e há pessoas que são desonestas, há pessoas que estão a ver para onde é que o mundo encaminha e há outros que querem sempre ficar para trás. Acontece em tudo, até na nossa igreja já aconteceu. Mas aquilo que mais me até choca é que pessoas de certa responsabilidade e conhecidas aí na praça da sociedade chamam nomes, né, de estúpidos, né? Vários disseram que o povo escolheu não ser inteligente. Ou seja, está a dizer que mais de 1 milhão de pessoas são estúpidos. Bem, eu não admito isso. Né? Eu não sou de nenhum partido, mas eu não admito que alguém diga isso dos portugueses. Porque quem é estúpido é essa pessoa que diz tal coisa. Que coisa é essa de depois dizer que o Chega que não é um partido democrático? Porquê que não é democrático? Porque não faz ou não fala o que você diz. Eu ouço o que ele diz e, não vou dizer que estou de acordo com tudo, mas grande coisa faz sentido. Agora, o que eu vejo é a deturpação do que ele diz. E mais, ele diz, e com razão, que nunca lhe dão espaço, nem lhe deixam falar, esconde o que ele fala. Então ele procurou e encontrou, como muita gente, lugar nas redes sociais, que aliás é um fenómeno interessante, e o João pode também comentar, porque é assim, já faz anos que as pessoas estão cansadas da mídia normal, que é, dos canais de televisão e de jornais normais que não dão notícias, fazem propaganda porque são pagos pelo regime. E, portanto, o povo deixou de consumir essas notícias, e agora os jornalistas queixam-se, e estão aí buscar notícias a outros lugares, porque é nos outros lugares que se sabe muita coisa. Claro. E essa transformação, obviamente, esvaziou as redações e normalmente os canais principais das notícias, porque as pessoas entenderam, as pessoas acordaram, houve um belo dia que as pessoas começaram a ter a noção de que os canais davam as notícias de acordo com uma agenda ou com os seus próprios interesses. Então, as pessoas não disseram que não é legítimo. Ok, tudo bem, se queres dar as notícias assim, tudo bem, mas eu tenho o direito, e até é um direito constitucional, de ir buscar meios alternativos e diferenciados para as notícias. E as redes sociais vieram, de facto, abrir essa possibilidade, com todas as coisas positivas e negativas que eventualmente possam ter. Mas o que é que aconteceu? Isto acontece numa fase em que o jornalismo tradicional e os meios de comunicação tradicional estão a sofrer muito. E creio que, inclusive, a pessoa que fez esse comentário de 1 milhão de portugueses burros é um jornalista também que, nessa mesma entrevista, achou que fazia todo o sentido o Estado dar dinheiro aos jornalistas para eles sobreviverem. É como quem diz, o Estado dá-nos dinheiro e depois temos de ter cuidado com as notícias que damos em relação ao Estado. E daí também, só para terminar, este esforço tão grande que muitos estão a ter, inclusive a Bruxelas, de silenciar as redes sociais, de, inclusive, criminalizar algumas redes... É ditadura. Eu sou do tempo de Salazar. Isto é ditadura cada vez mais e mais ativa. E, portanto, o povo está cada vez mais, em massa, a sair daí. E quem são as pessoas que mais facilmente saem deste regime? São jovens,
porque o jovem já sabe mexer com isto, com o outro. Quem é que fica para trás? São os mais velhos, que naturalmente é uma coisa normal, não mexe, está bom e tal. E essas pessoas que hoje perderam tantos votos, grande parte deles não quer admitir isso. Mas o que eu vejo é que isto não vai mais voltar atrás. Eu também fico chocado com pessoas que insinuam mentiras. Por exemplo, não tenho medo de dizer, o Sousa Tavares dizia que o Chega é demagogo. Porquê que é demagogo? Eu fui ao dicionário e vi uma coisa interessante. Demagogo é uma pessoa que promete coisas boas para o povo, mas de propósito já sabe que não vai dar essas coisas que eu prometo. Eu acho que Sousa Tavares enganou-se, porque ele devia estar, em vez de dizer que é o Chega que faz isso, devia dizer que é o PS que faz isso. Aos anos que o PS faz isso. É uma aldrabice total. E se eu pegar na Constituição, então nem se fala. Eu tenho aqui, por exemplo, até do PS, tenho aqui um senhor chamado Sérgio Sousa Pinto, deputado socialista, e eu vou pôr aqui a voz dele. Acha que em Portugal temos um problema com o Estado? Acho. Isso é o que os liberais dizem, tem razão. Acha que em Portugal há demasiado Estado? Acho. Os liberais têm razão. Acha que em Portugal os impostos são demasiado elevados? Acho. Acha que os impostos em Portugal esmagam a liberdade individual, a liberdade das empresas, a liberdade das famílias? Acho. Ou seja, não sendo um liberal, eu tenho que fazer um caminho comum com os liberais. Não sendo um liberal. É interessante, como eu disse, que há pessoas no PS que são honestas, mas o partido, os frutos dizem, o partido usa do poder para fazer os seus negócios, para ter os seus amigos com sociedades, com ONGs que não prestam para nada, tirando dinheiro que era para ser usado nos direitos básicos, fundamentais para o povo, e é usado para outros fins. A ver? Portanto, quem é demagogo? Olha, por exemplo, quem criou o programa Mais Habitação, portanto o governo anterior, PS, maioria absoluta, dizendo que tinha já 350 contratos feitos, afinal não havia 350 contratos, havia 350 candidaturas. Dessas 350 candidaturas, afinal, penso que só 120 é que estavam de acordo com as necessidades. Um ano depois, quando foram ver, dessas 120, só 105 é que foram, de facto, contratualizadas, e ainda assim 100 casas estão vazias. Portanto, eu não sei o que é gastaram-se milhões. De facto, demagogia é isto, não é? Portanto, as redes sociais vieram trazer conhecimento ao povo, do que o povo não conhece. E, portanto, o objetivo deste programa é falar da verdade, e claro, o povo é que decide, e para que o povo conheça os direitos que tem e possa reconhecer qual é a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos. E assim pode fazer uma opção, porque nós, através das votações, temos a possibilidade de mudar. Eu estou particularmente feliz porque tenho esta esperança que antes não tinha, porque tudo indica que vamos mesmo mudar. E agora quero perguntar aqui à Luísa, quero pedir a ela que explique sumariamente o que é democracia. Porque essas pessoas dizem que o Chega e os outros não são democratas, e eles próprios é que não são. Sim. Não obedecem a nada. É engraçado o apóstolo falar nisto, porque eu acho que as pessoas vieram dizer nestas eleições que compreenderam que há um excesso de Estado em Portugal. Um excesso de Estado que não são eles, sendo que o Estado deveria ser os portugueses, porque o artigo 1º diz-nos que Portugal é uma república soberana e o artigo 3º diz-nos que a soberania una e indivisível reside no povo. Então os portugueses perceberam que há um excesso de Estado em Portugal que não se sujeita à Constituição, como diz este artigo 3º, cujas leis não são válidas, porque em muitas coisas atentam contra os direitos
direitos fundamentais, o povo percebeu que não havia habitação, não havia saúde, não havia direitos fundamentais, não havia respeito por nada nem por ninguém, e veio então exercer a democracia. Democracia que é a participação do povo. Só que não é só a participação do povo, é a igualdade e é a responsabilização, é a garantia dos direitos fundamentais, a garantia de que a Constituição se cumpre e a garantia de que a decisão do povo é soberana, é para manter. Quem é eleito tem que perceber que não está lá para defender um partido, não está lá para defender os seus interesses próprios. Quem é eleito está lá para defender o povo. O povo pôs lá para que seja defendido os interesses. Portanto, ninguém pode governar sozinho, ninguém pode fazer a sua vontade. Nós temos que nos unir e temos que ir a favor do povo. Sendo que, falou-se aqui nas redes sociais, falou-se aqui na comunicação social, nos comentadores, e eu acho que é importante as pessoas saberem que os fins da atividade da televisão, e isto está precisamente na lei da televisão, entre outros, são contribuir para a informação, formação e entretenimento do público, promover o direito de informar, de se informar e de ser informado com rigor e independência, que é algo que as pessoas não encontram nos canais públicos nem privados e que estão a ir procurar noutros sítios, o rigor e a independência, mas mais, promover a cidadania e a participação democrática e respeitar o pluralismo político, sendo que isto também está no artigo 39 da Constituição. E nós estamos a verificar no pós-eleições, que ainda nem sequer foi levantado um governo, que não há o respeito pelo pluralismo político. Não. Porque, na verdade, as minorias, e as já não tão minorias, portanto, estão a ser completamente enxovalhadas e ofendidas, porque nós já não estamos aqui no âmbito da liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe, não é? Sem censura, sem discriminação, desde que não entre na ofensa. E nós já estamos a verificar, não apenas em relação aos partidos e aos líderes dos partidos, mas aos portugueses que votaram nesses partidos, que há aqui uma intolerância, há aqui um incitamento ao ódio, há aqui se vamos extinguir este partido, então vamos também extinguir aqueles portugueses, vamos mandar embora 1.100.000 de portugueses. E isto não pode acontecer, porque os fins da atividade de televisão também são contribuir para assegurar princípios de tolerância, solidariedade, não discriminação e coesão social, sendo que há penalização para quem não faz isto. Então nós temos que entender que isto também representa um excesso de Estado, porque infelizmente nós estamos a verificar que o Estado e os seus órgãos de soberania e as instituições públicas, os poderes públicos, andam a par e passo com a comunicação social. Exato. E a comunicação social não é assim tão rigorosa e tão independente. Veja uma coisa, quando um jornalista, em plena televisão pública, vai dizer que o Chega como é que chama, o Ventura, e que os outros, agora já não são 48, são 50 deputados, que fazem assim como os bonecos das Caldas, Sim. eu não admito a ninguém que trate o povo português assim, porque isso é um insulto. Os bonecos das Caldas são os bonecos cheios de coisas de sexo. Então esse homem, para mim, é um porco. E depois, ele nem é honesto, porque quem faz isso há muitos anos é o PS e o PSD. Sei lá, o que é a disciplina de voto? É os deputados do PS têm que todos dizer que sim. E já aconteceu, quando um diz na minha consciência eu não vou votar dessa maneira como o partido quer, ele é posto de parte. Portanto, quem é que não é democrata são essas pessoas. Veja, no caso da Casa Pia, eu vi que há aí pessoas a mexer, porque há certos políticos hoje que foram ilibados de forma vergonhosa, porque esta gente, por causa das sociedades secretas, também controlam a justiça. E um médico de renome, balizado sem Assim, é um psicólogo que fazia parte da equipa que entrevistou as vítimas do caso Casa Pia. Dos jovens que foram molestados sexualmente, exatamente. Que viram os pormenores do corpo do deputado e que todos falavam a mesma coisa, foram analisados por esse psicólogo. Exatamente. E ele disse o quê? Ele disse que, perante aquilo que ele tinha ouvido, ele acreditava em tudo o que as vítimas estavam a dizer. Cientificamente. E então... Ele era do PS. E desvinculou-se do partido depois disso. Mas o ponto que eu quero aqui dizer é muito forte. No PS há de haver pessoas honestas, que estão fartas disto. Porque este homem disse, e ouvi ele dizer que é assim, eu tenho que ser honesto. Eu não posso fazer uma declaração
um relatório para agradar ao partido político. Eu tenho que ser honesto comigo próprio, com as vítimas, com todo mundo. Mas é isso que os PS, ou o governo central do PS, não admite. Eles são o posse, querem e mandam. E usaram dos dinheiros do povo para benefício próprio. E, portanto, quanto mais pessoas souberem os direitos que têm, menos essa gente vai conseguir fazer isto. Porque, veja bem, hoje, continuo a dizer, os defensores deste regime, depois, está a ver, como é que o futuro governo vai conseguir aumentar o que é justo, aumentar os salários daqui e da acolá. Coisa que Portugal até já foi condenado pela CE por não ter cumprido com essas regras. Bem, então os comentadores dizem porque não há dinheiro, não pode haver aumentos e dar aquilo que os funcionários públicos ou polícia e etc. têm direito, porque não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há dinheiro porque esse dinheiro é gasto para a malandragem, para aqueles montes de organizações... Fundações e observatórios que fazem estudos e isto 30 por uma linha e não servem absolutamente para nada. Mas só, antes de passar outra vez a bola para o apóstolo, neste momento, enquanto este governo não sair, continua uma carrada de nomeações para estes sítios a torto e a direito. E tenho isto de fontes fidedignas. Portanto, esta algazarra destas pessoas contra o que aconteceu nas eleições não me admira, porque para mim ou eles não são pessoas honestas, ou então são eles próprios que insultam os outros, eles é que são os estúpidos, mas não, eles são muito espertos. O que eles estão aflitos é com o dinheiro, porque muito do dinheiro que estava e está destinado para eles vai passar a não estar. E então, o que é que eu quero dizer a todos que estão em direto comigo? Que eu estou contente com isto, mas vamos continuar a ensinar os direitos que tem e por isso eu já pedi à doutora Luísa, para em breve fazer pequenos estudos, 4, 5 minutos ou 10 ou o que for, para semanalmente todos nós aprendermos a Constituição. O que é que lhe aprova dizer? Eu quero dizer que, chegados aqui, o povo já percebeu que tem que exercer o seu direito e, por isso, daqui para a frente, é continuar a lutar para participar na vida pública, que é um direito fundamental que está no artigo 48, para as pessoas se envolverem nos interesses do país, nos assuntos do país e para exigirem esclarecimentos. E até nas câmaras municipais. Sim. Eles são obrigados, pela lei, a ouvir as famílias, eles não ouvem ninguém. No próprio Parlamento. Porque às vezes nós esquecemos disto, mas o Parlamento está lá para representar os portugueses e os portugueses têm o direito de ser ouvidos. Por isso é que eu digo, participação na vida pública. Eles não ouvem nada, então passo. quando está na manifestação, eles não ligam nenhuma aos portugueses. Portanto, é uma felicidade, é um ato, é uma esperança nova para muita gente, honesta. De todos os partidos, como dissemos, até no PS, como é óbvio, há muita gente boa que não está afim de ser cúmplice desta maldade. Como é que nós, portugueses, que temos minimamente a vida organizada, podemos admitir que as mulheres têm que se prostituir? Podemos admitir que 75% das notícias que vêm aí não têm dinheiro para pagar a renda da casa e passam fome. Eu não posso admitir isso e estou certo que a maior parte de vocês também diz que não concorda com isso, porque os portugueses são gente boa. E, portanto, deixo-vos com esses pensamentos e não se esqueçam, estuda a Constituição, mas, acima de tudo, ponha Deus em primeiro lugar, porque Deus diz que quando nós pomos Ele em primeiro lugar, Ele sara a nossa nação. E daqui um grande abraço para todos, com paz, amor e prosperidade. Amém.